Oi, tudo bem? Hoje o nosso devocional tem o tema: referência é absoluta e não relativa. Não relativa, não depende. Quando o povo de Israel era escravo lá no Egito, Deus falou para Moisés, enviou Moisés e Arão para libertar o povo. Lá, naquele tempo, o povo não tinha contato com Deus direto. Só ouvia, né, recebia notícias dos acontecimentos e também testemunhava as ações de Deus lá com o Egito, para destruir o Egito. Depois que o povo de Israel saiu do Egito, o povo começou a peregrinar no deserto. E o povo começou a ver os milagres extraordinários, maravilhosos de Deus. Viram o mar se abrir, o povo passou e depois o exército do Egito morreu quando o mar se fechou de novo. Depois, também receberam comida dos céus todos os dias, diariamente. O maná caía, todos os dias tinha comida. Depois também teve a água saindo da rocha. E também foram guiados pela nuvem que cuidava do sol, né, protegia do sol. E à noite, no frio, tinha coluna de fogo. E o povo, andava no meio. O povo andando embaixo da nuvem. Mas, quando Deus quis falar com o povo, ele falou como? Igual descreve lá em Êxodo, capítulo 19, versículo 16. Que ao amanhecer do terceiro dia, houve trovões e relâmpagos. E também tinha uma nuvem espessa no monte. E também tinha um forte clangor de uma trombeta alto, de maneira que o povo ficou todo estremecido. Eles viam então lá o monte com a nuvem grossa, cheio de trovões e relâmpagos. O monte fumegava. O povo se estremecia, porque o monte fumegava porque o Senhor descera em forma de fogo nele, sobre o monte, e a fumaça saía, igual sai de uma fornalha. Parece uma fornalha lá saindo fumaça. E o monte também, todo o monte tremia, estremecia. Moisés, então, falava com Deus e Deus respondia com trovão, relâmpago. A pessoa que escreveu Hebreus, né, o autor de Hebreus, registra a reação de Moisés. Ele viu, Moisés, então, vendo tudo isso, ele se sentiu aterrado e trêmulo, com muito temor. Isso está lá em Hebreus, capítulo 12, versículo 21. A presença pessoal de Deus marcou o povo, e o povo falou, então, que Deus mostrou, né, nos fez ver a sua glória, a glória dele, a sua grandeza, ouviu a voz dele, viu lá conversando lá com Moisés no meio do fogo. Agora a gente vai morrer, por que morreríamos? Porque esse fogo ia nos consumir, ia acabar com a gente, acabar com o povo. Mas então o povo falou: vai, Moisés, conversa com Deus, depois que você voltar, você fala o que Deus falou e a gente obedece. A gente vai cumprir. E essas manifestações de Deus mostram quem Deus é. Quem é Deus? Quem é Ele? Ele mudou? Acaso Ele mudou hoje?
Não, certamente que não. Ele não muda. Ele é o Deus infinito, ele nunca muda, imutável. Mas hoje as pessoas falam: nós não precisamos mais disso. Eu não tenho temor porque Jesus já morreu lá na cruz em sacrifício por mim, por nós já. Temos livre acesso a Deus, à presença de Deus. E por isso as pessoas não querem compromisso com Deus, não têm reverência com o Criador. Mas a Bíblia, a Escritura, nos mostra que Deus sempre exigiu reverência. Igual os 2 filhos de Arão, os nomes Nadab e também Abiú. Isso fala lá em Levítico, capítulo 10, versículo 1. Então, esses 2 morreram. Por quê? Porque pegaram fogo estranho e colocaram no altar do Senhor. E Deus acabou com eles, fulminou eles. Eles morreram. Também, lá em 2 Samuel, capítulo 6, versículo 7, fala de Uzá. Ele morreu por quê? Porque tocou na arca. Tocou, ele morreu. Porque ele não podia tocar na arca. Somente o sacerdote podia. Também Moisés e Arão não entraram lá na terra, né? Na terra que Deus tinha prometido, na terra prometida, porque os 2 erraram. Deus nos dá a sua palavra para quê? Porque quer que nós tenhamos responsabilidade diante dele. Não para que a gente leia igual qualquer outro livro. Não, porque esse é o livro mais importante. Deus não aceita reverência relativa. Não, reverência absoluta a Ele. Por quê? Porque as suas leis, seus decretos, estatutos, seus mandamentos e juízos exigem obediência e temor. E nós, conhecendo tudo isso, sabendo dessas verdades, você tem coragem de se aproximar de Deus se não tem reverência e temor? É uma pergunta para você. Se nós reconhecêssemos quem Deus é, o santo, o justo, o fogo consumidor, que fala lá em Hebreus, capítulo 12, versículo 29, então nós, sempre quando a gente vamos se aproximar de Deus, nós temos que ter humildade e clamar por misericórdia. É só pelo sacrifício de Jesus, Filho, que nós somos aceitos na presença de Deus. Mas esse acesso não tira, não pode, né? Não ter reverência. Ter reverência, não ter temor, não ter tremor. Se não tiver, porque nós precisamos ter respeito à santidade de Deus. Ok? Você veja os textos que foram falados aqui hoje. Também ore, peça reverência e temor ao Senhor para você cumprir, ter compromisso com a palavra dele, ok? Beijos, Deus abençoe, tchau. Também você não se esqueça de louvar esse Deus maravilhoso. Veja a dica de louvor em Libras aqui no vídeo, ok? Beijos, tchau.